Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem, porque hoje temos um super kit bebê elegante, temático e muito lindo para os nossos bebês brilharem nas fotos, eventos ou ocasiões especiais. Esse kit aqui tem sido muito pedido por vocês e hoje vamos ensinar com exclusividade e muito amor esse passo a passo que vai encantar vocês. Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, aperta o botãozinho aqui de se inscreva, deixe o seu like e seu comentário para mim saber o que você achou. E agora, vamos de tutorial fofo? Pessoal, então agora eu vou mostrar pra vocês quais são os materiais que a gente vai usar para esse kit maravilhoso de bebê. Eu tô fazendo esse kit aqui dos 3 a 8 meses, né? Eu vou deixar pra vocês certinho o nome de cada material aqui embaixo, tá? Eu tô usando, pessoal, uma malha xadrez, eu não lembro o nome dela agora, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês comprarem certinho. Eu sei que ela tem bastante estampas diferentes, tá? E ela é um tecido que estica bastante. Muito fácil de achar em malharia, tá, pessoal? Em lojas que vendem tecidos de malha, tá? Então, ela é bem invernal, bem característico do inverno. Vocês vão achar facilmente em malharia. Pra fazer, pessoal, o sapatinho, eu também tô usando uma malha cirrê, ó, ela imita um couro. Eu vou usar na parte de dentro do forrinho do nosso sapatinho, tá? Pra fazer a boina, pessoal, eu também tô usando a mesma malhinha. Eu cortei aqui 8 pedacinhos pra fazer a parte do topo ali da boina. Também tô usando pra fazer a parte da abinha ali da nossa boina, eu tô usando um EVA simples, tá? Eu cortei, vou deixar o molde certinho com a aba e também a parte que cobre a nossa aba, que é a malha. Eu cortei duas partes. Pessoal, vocês não se preocupem que no molde tá tudo certinho, explicadinho, e quantas partes vocês precisam cortar pra tá fazendo. Além disso, pessoal, eu também tô usando aqui uma faixa na borda, né, da nossa boina. Eu vou fazer a gravatinha borboleta tamanho médio. Também vou deixar pra vocês as medidas de PMG, tá? A boina vai ter outras medidas, vai ter mais medidas do que essa que eu tô fazendo. Eu tô usando a média e também estou usando o sapatinho lá por 12 centímetros aqui de largura. Eu vou deixar pra vocês o molde, ele vai estar acompanhado com todos os tamanhos, né, disponíveis. E como a gente faz bastante coisa de menininha, os menininhos também não podem ficar de lado, né, gente? Vamos fazer algo bem legal pros menininhos também, pras festas, pros ensaios, tá? Que eles também precisam estar bonitinhos, né? Então a gente resolveu fazer esse kit aqui temático, vai encantar, eu tenho certeza. Então agora nós vamos lá pra máquina, vamos dar início pela nossa boina, tá? E logo após nós vamos pro sapatinho e assim por diante. Então vamos lá, vamos pro nosso passo a passo? Pessoal, eu vou começar unindo então os gominhos aqui. Eu cortei 8 partes, então eu vou unir aqui deste ladinho. Eu vou costurando aqui, vou mostrando pra vocês acompanharem certinho. Eu vou costurar somente a lateral e assim por diante até emendar totalmente as 8 partes dos dois ladinhos.
Então, pronto, pessoal, ó, costuradinho a parte de cima da nossa boina. Olha como ela ficou, pessoal. Aqui, vocês podem ver que ela fica bem fechadinha, a parte do topinho. Não tem problema, pessoal, porque nós vamos colocar um botãozinho aqui em cima, se ela não ficar bem retinha como essa, tá? E olha, pessoal, não tem erro, é só você ir costurando gominho com gominho que ela fica perfeita, a parte de cima aqui da boininha, olha só. Agora, nós vamos pegar a nossa abinha. Pessoal, agora eu tô aqui com a abinha, tá? Da minha boina, ó, eu cortei uma partezinha menor, que vai ser a parte da estrutura da nossa boina. E eu estou aqui com a parte do tecido que vai cobrir essa estrutura, ó. Eu vou emendar frente com frente e vou costurar apenas essa parte aqui, ó, ok? E vou colocar a parte do forro por dentro. Então, pronto, pessoal, costurei a parte da borda da nossa abinha, tá? O importante é que vocês façam bem certinho, tá? Contornem bem certinho aqui a borda da aba de vocês para que fiquem bem certinho e não fique pontas, tá, pessoal? Porque isso é muito importante na hora do acabamento. Também é importante que vocês usem, pessoal, tecidos que são bastante firmes, tá? Mais grossinhos, como a malha, né? Essa malha aqui, ela é muito boa de trabalhar, porque ela, além dela esticar, ela é bem firme, então é muito boa de trabalhar para esse tipo de artesanato. Pessoal, vocês podem estar fazendo uns pequenos piques aqui, ó. Pra quê? Porque isso vai ajudar na hora de virar, ela não ficar muita sobrinha ali de tecido e acabar ficando mais pontas, tá? Ali vai ficar um acabamento bem legal se você fazer isso. Só cuidem para não cortar além do tecido, tá? Para não aparecer. Ó, fiz os meus cortezinhos, agora eu vou desvirar. E agora, pessoal, vou colocar a minha abinha de EVA por dentro para estruturar a parte da aba. Ó, eu coloquei ela aqui por dentro, pessoal. Se vocês perceberem que fica muito grande, vocês podem tirar também, tá? Tentem colocar ela o máximo pra frente aqui que vocês conseguirem. Pra ela ficar bem certinha, escondidinha ali dentro, ok? Pessoal, então prontinho, olha só como que ficou a minha abinha, tá? Com o meu EVA na parte interna, ela encaixa bem certinho, tá, pessoal? Passem um ferrinho aqui para ajeitar as costuras de vocês antes, que isso vai facilitar muito e vai evitar essas pontinhas, tá? Pessoal, vocês podem estar passando uma costurinha aqui se vocês quiserem, tá? Eu não vou passar uma costura, vou deixar dessa forma, eu acho que o acabamento ele fica melhor sem essa costura, tá? E agora eu vou fechar essa partezinha aqui da parte aberta que ficou, vou fechar com uma costurinha para poder encaixar ali na nossa boina. Então, olha só, pessoal, como que ficou a parte da abinha. Eu acho que não precisa dessa costura, porque ela fica bem segura ali. Como a gente passa essa costura aqui, não tem como ela sair, tá? Então, agora, pessoal, eu vou lá buscar a minha faixinha e vamos colocar aqui na borda da nossa boina. Pessoal, aqui nós vamos costurar essa parte e esta parte aqui, ok? Prontinho, pessoal, já emendei as partezinhas da nossa faixinha. Agora, eu vou pegar aqui a minha abinha novamente. Vou encostar as duas partezinhas aqui. Vou marcar o meu meio. E agora, vou costurar, vou achar uma costura dessas aqui e vou
costurar sobre essa emenda aqui, tá? Ó, vou costurar a minha abinha bem certinha aqui com a parte da minha borda, ó. Tanto este lado quanto este. Vou costurar aqui e vamos colocar a nossa faixinha. Pessoal, então olha só, a nossa boina já tá tomando forma. Que capricho, pessoal, os detalhezinhos dessa boina. Ela tá ficando muito linda. E o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar essa faixa aqui e vamos costurar frente com frente, tá? Em todo o nosso contorno. Ó, nós vamos costurar em todo o nosso contorninho. Pra quê, pessoal? Pra depois a gente colocar o nosso forro da parte de dentro. Essa boina aqui, ela não vai ter aquela faixa pra fora, porque a gente já fez aqui uma redução na parte do gomo, ó. Ela já vai ficar mais apertadinha aqui na parte da cabeça, não necessitando da parte da faixa, ok? Então, agora eu vou colocar essa parte aqui e vou costurar aqui no meu contorno e já venho mostrar pra vocês. Pessoal, aqui vocês podem passar reto, ó. Percebam que ela tem uma sobrinha aqui, mas essa parte aqui vocês já podem passar ela certinha aqui, retinha, para que ela não apareça essa pontinha aqui na parte da boina. Lembrando, pessoal, que a parte menor, ela fica na parte da cabeça aqui, ó, e a parte maior, ela vai virar para dentro, ok? Cuidem isso na hora de vocês colocarem a parte dessa faixinha aqui, porque ela tem um lado menor e um lado maior. O lado menor vai juntamente aqui na borda da cabeça. Não se esqueçam de, ó, na hora de vocês colocarem a abinha, vocês abrirem todas as costuras de vocês para que o acabamento fique muito bom. Pessoal, antes de vocês colocarem o forrinho aqui na parte da boininha de vocês, vocês peguem essa costura aqui, ó, e vocês pendam pro lado da faixa e façam uma costurinha bem na pontinha, somente na parte da faixa, ó. Por quê, pessoal? A hora que você colocar o forrinho, ela não vai... Essa parte aqui, ela não vai sair pra fora se você fazer esse processo aqui, tá? Vamos colocar essa parte da costura pro lado da faixa e vamos passar uma costurinha bem rente, tá, pessoal? Bem na pontinha, pra manter essa parte pro lado de dentro. Olha só como que ficou a parte da costurinha, ela não sai pra fora, pessoal, tá? Ela fica com o acabamento pra dentro, depois desse processo aqui.
ok? E aí, nós vamos colocar, então, a parte do forrinho aqui na nossa boina. Vamos virar. E costurar todo o nosso contorno, deixando um espacinho, tá? Aqui na faixinha, depois, pra gente poder desvirar pro lado certo. E agora, então, nós vamos desvirar. Pessoal, aqui, como é a parte do forrinho, eu vou costurar dessa forma aqui. Vocês também podem estar passando uma costura invisível à mão também, tá? Pra dar uma caprichadinha aqui. Mas como vai ser no forrinho, então eu vou passar uma costurinha aqui. E aí, vou colocar o meu botãozinho aqui por dentro do forrinho também. Prontinho, pessoal, a parte da nossa boina já ficou prontinha, ó. Ela ficou totalmente pra dentro, forrinho, bem acabadinha, tá? E aqui, pessoal, eu vou encapar um botãozinho do mesmo tecido e vou colocar ali no topinho da parte da minha boina, tá? E aí, vocês fiquem à vontade para customizar cada detalhe da forma que vocês desejarem. Ela ficou uma gracinha, essa boina aqui. Tá? E eu vou fazer aqui o meu botãozinho, o meu detalhe, e agora a gente vai lá pro nosso sapatinho. Pessoal, eu tô aqui agora com as pecinhas do meu sapatinho. Então agora, pessoal, eu vou pegar as pecinhas que vão ficar do lado de fora e vou costurá-las aqui no meu feltro, ó, pecinha por pecinha, tá? Então eu vou costurar essas 3 partes e aí nós vamos colocar a parte do nosso forrinho. Agora, pessoal, eu vou recortar as minhas pecinhas e aí a gente vai colocar o nosso forrinho. Pessoal, pecinhas recortadinhas, agora o que eu vou fazer? Nós vamos costurar essa parte onde vai o nosso calcanhar, frente com frente, e vamos passar uma costura somente na parte de cima. Essa parte de baixo, nós vamos deixar aberta para desvirar e só vamos fechá-la na hora de colocar ali na solinha. Pessoal, prontinho, agora a gente vai fazer os nossos piquezinhos aqui no contorno. Vamos desvirar. E vamos passar uma costurinha aqui nesse contorno da parte de trás do nosso sapatinho.
Então pronto, pessoal, fizemos aqui a nossa costura. Agora, pessoal, nós vamos fazer as marcações onde vai os nossos ilhós para poder colocar o nosso cadarcinho. Eu vou fazer aqui os buraquinhos e vamos colocar então os nossos ilhós. Feito então, pessoal, os meus furinhos, agora eu vou colocar o meu ilhós. Prontinho, colocado então o nosso ilhós, e nós vamos então para a parte da frente aqui do nosso sapatinho. Vamos pegar também a parte do forro e vamos unir aqui, pessoal, costurando somente a parte de cima, aqui onde eu tenho um relevo, tá? Aqui na parte de baixo a gente não vai costurar agora. Vou passar minha costura e vou desvirar. Passem, pessoal, uma costurinha aqui também, se for da vontade de vocês, tá? Se vocês achar que vai ficar melhor o resultado, passem essa costura aqui pra ajudar a fixar o nosso forrinho do sapatinho. Pessoal, o modo de colocar essa parte aqui é: você vai encostar costura com costura, certo? E aí você vai inclinar de uma forma que ela fique retinha aqui, ó, com as listrinhas, ó. Dessa forma aqui. Se o caso a sua não tiver listrinha, você pode tá dando uma olhadinha como que você pregou a outra, né? Assim, que ela fique retinha, ó. Dessa forma aqui, ó. Retinha uma com a outra. E eu vou costurar até próximo ao meu ilhós. Antes disso, pessoal, passem uma costura fechando essas duas partes que vai ficar mais fácil para vocês colocarem a solinha depois. Olha só, pessoal, então a parte de cima do nosso sapatinho já está pronto, ó, costuradinho. O que nós vamos fazer? Aqui na minha solinha eu quero dar uma estrutura para ela ainda, ela tá só com o nosso feltro, então eu vou costurar ela numa camada de manta R1. Feito, então, pessoal, costurado nossa mantinha R1. Agora que ela ficou bem firminha, nós vamos fazer o mesmo processo que a gente faz com os outros sapatinhos. Vamos marcar aqui o nosso meinho bem certinho, pessoal, cuidem para não ficar torto. Fiz o meu pique aqui no meinho, vou fazer o meu pique também aqui na parte de trás. Vou fazer exatamente a mesma coisa aqui com a minha solinha. Olha só, e agora nós vamos costurar, pessoal. Vamos costurar primeiro, marcando a parte da frente e depois marcando a parte de trás e costuramos então o contorno.
Pessoal, depois que eu virei o meu sapatinho e vi que tá tudo certinho, as costuras estão corretas, ó, essas partezinhas que tem a costurinha de reforço, vocês podem estar tirando depois, tá? Não tem problema. Beleza, então, vi que tá correto, tudo certinho, agora eu vou colocar o meu forrinho. O que que eu vou fazer? Vou desvirar o meu sapatinho e vou costurar por cima, pessoal. Aqui, ó, vou amassar e vou costurar o meu forrinho. Depois a gente vai abrir um pedacinho aqui e vamos desvirar, que aí ela vai ficar com essa parte aqui da manta R1 toda coberta com o forrinho, tá? Eu vou costurar aqui no meu contorno e já volto pra gente colocar os nossos cadarcinhos. Agora, pessoal, nós abrimos aqui um pedacinho e desviramos a nossa botinha. Pessoal, para nossa gravatinha borboleta, o que que nós vamos fazer? Eu vou deixar para vocês as medidas de todas as partezinhas que eu tô usando aqui, tá? Eu vou deixar para vocês lá no molde. Pessoal, a parte do laço seria essa, a parte do contorno do pescoço essa, e essa aqui seria o miolinho ali do nosso lacinho, tá? Eu vou começar pelo lacinho, vou dobrar a parte comprida e vou costurar aqui, ó. Vou fazer isso e aí nós vamos desvirar. Agora, pessoal, nós vamos, se vocês puderem, passem o lacinho de vocês, achem o meinho de vocês e aí vocês coloquem essa parte por cima desta parte, tá? Passem lá o lacinho de vocês e aí a gente vai alinhavar essa parte aqui para poder franzir o nosso lacinho, tá? Eu vou lá no ferro e já volto aqui. Então, agora eu estou aqui com a minha agulha. Passei, pessoal, ó, o meu tecidinho, como eu falei pra vocês, costurei, achei o meu meinho, coloquei um tecidinho por cima do outro. O que que nós vamos fazer agora? Vou alinhavar aqui, pessoal, ó, nessa parte aqui, pra segurar as duas partes e o meu meio. Então, bem no meu meinho ali, eu vou passar o meu alinhavo, tá? Parte do nosso lacinho ficou pronto. Agora, nós reservamos aqui, pessoal, vamos costurar a nossa fitinha que vai ficar ali no contorno do nosso lacinho. Vou costurar unindo essas duas partes e apenas um ladinho aqui a gente vai fechar, o outro nós vamos deixar aberto. Prontinho, pessoal, agora eu vou desvirar e aí a gente vai fazer o acabamento com o nosso velcro. Costurado e desvirado a parte onde vai o pescoço do bebezinho, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Recortei o meu velcro mais ou menos no tamanho aqui da minha fitinha e vou costurar, pessoal, virando esse acabamento aqui
pra encaixar o meu velcro e assim já fazer aquele acabamentinho ali do final, onde a gente desvirou, tá? Então, a gente vai costurar um ao contrário do outro pra fechar a nossa faixinha aqui, onde vai prender no pescoço do bebê. Vocês também podem estar colocando, pessoal, botõezinhos também, sem problema nenhum. Prontinho, pessoal, costurado, então, a parte aqui onde vai o pescocinho do bebê. Vamos terminar aqui o nosso lacinho costurando a parte do miolinho. Vou costurar somente essa parte aqui e depois a gente vai fechar virado para o lado de fora. Vou fechar e aí vou colocar o meu lacinho. Olha só, pessoal, desvirei e aí a parte da costura ficou pro lado de dentro, tá? Agora eu vou colocar aqui o meu lacinho. Olha só, pessoal, ficou assim o meu lacinho e agora eu vou encaixar aqui a parte de trás dessa minha faixinha que vai segurar ali na parte de trás do pescocinho do bebê. Prontinho, pessoal, então agora vamos ver como ficou o nosso kitzinho prontinho. Pessoal, então olha que fofo ficou o nosso kitzinho para bebê. Esse kitzinho aqui que pode ser usado em várias ocasiões, em eventos, em fotos, né? Ele é um kitzinho temático, retrô, muito bonito. Então, pessoal, eu fiz essa boina, ficou um charme, muito linda, pessoal. Uma coisa que eu queria dizer aqui pra vocês é que, assim, dependendo do tecido que vocês usem pra fazer esse modelinho, ele vai dar alteração no tamanho, tá? Então, como eu vou deixar 3 tamanhos para vocês, PMG, vocês se atentem a isso, porque o tecido que estica, ele fica um pouquinho maior do que o tamanho normal, tá? Mesmo você somando aqui os gominhos, né, ele vai dar uma alteraçãozinha. Então, vocês podem também estar tirando um gominho, né, fazendo algumas alterações depois de pronto, caso você já tenha feito e tenha ficado maior do que o desejado. Olha só, eu encapei aqui o meu botãozinho bombê e coloquei aqui em cima para dar um detalhezinho. Se você não tiver as matrizes e o botão, você pode estar encapando o botão normal também, que vai dar um charminho aqui, vai ficar bem elegante, tá? Eu vou deixar pra vocês os links de compra aqui embaixo, na descrição do vídeo, caso você queira fazer algo mais refinado, assim, mais bonitinho, tá? Também disponível pra vocês adquirirem. Pessoal, esse sapatinho não tem nem o que falar, ficou perfeito, um modelinho clássico, retrô, vocês podem estar usando com qualquer look do bebê também, que vai ficar muito bonito. Então, pessoal, é um kitzinho que vale a pena você investir. O bebê vai usar muito, independente se é para um ensaio, para o evento, você vai acabar usando. Eu vou deixar tamanhos de 0 a 1 ano, tá? Para vocês fazerem bastante uso desse kitzinho. E aqui nós temos a nossa gravatinha borboleta, que as mamães procuram bastante, muitas vezes não acham. Então, é fácil de fazer, muito fácil, pessoal. Vou deixar as medidas pra vocês ali no molde, tá? Então, se você desejar comprar esse kit, que eu tenho certeza que será um bom investimento, você pode estar clicando aqui no link abaixo, na descrição, eu vou deixar pra vocês, tá? Vocês podem estar adquirindo ali pela nossa lojinha. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa o seu comentário, é muito importante pra mim que você me conte o que você achou, ok? E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha, ativa o sininho de notificação para receber todas as nossas novidades. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!